Então, gente, boa noite. A gente vai começar aí a nossa 21ª aula. A gente já está trabalhando em cima de SQL, né? E eu queria, antes, fazer uma breve revisão sobre tudo que a gente viu, né? Então, na aula 9 não, tá errado aí. Na aula, acho que 19. Essa é a aula 21, 19. 19 é a vida, então. Não, na aula 9 mesmo. Agora que eu me lembrei por que eu botei a aula 9. Porque no início do nosso curso, eu falei sobre restrições do modelo relacional, tá? E naquela aula, eu falei que existem restrições do próprio modelo, restrições baseadas no esquema e restrições baseadas em aplicação. Então, existem essas três restrições basicamente. As restrições do modelo são aquelas inerentes ao próprio modelo. A gente usa o modelo relacional. Então, o modelo relacional, como é um modelo que representa o mundo real para a área de dados, né? Para a modelagem de dados, possuem restrições. Por exemplo, a restrição: relações não podem ter duplas iguais. A restrição do modelo relacional. Se você pegasse o modelo hierárquico, que foi um modelo que era usado antes do modelo relacional, ele ia ter restrições. Se você pegasse o modelo em rede, que era um modelo também que era utilizado antes, ele ia ter restrições. Então, o primeiro tipo de restrição: restrições do próprio modelo. Depois, restrições baseadas em esquema. São aquelas em que você, projetista do banco de dados, define o esquema e define quais são as restrições, né? Por exemplo, uma restrição é aqui: eu não posso ter alunos no swap com a mesma matrícula. Isso é uma restrição do esquema. Você definiu isso enquanto projeto. E restrições baseadas em aplicação são aquelas que não são expressas no banco de dados em si. Se quiser ficar, vou ficar. O problema é que não pegou a internet. Tudo bem. Tranquilo. Então, são aquelas restrições que não são definidas no projeto de banco de dados, mas em nível de aplicação. Então, uma aplicação que usa um banco de dados, né, que acessa o banco de dados, que por sua vez tem restrições. Por exemplo, a tela 2 só pode aparecer quando o usuário trabalhar na tela 1. Isso é uma restrição que necessariamente vai envolver também o banco de dados, uma vez que ambas as telas usam os dados. Então, as restrições elas serão estudadas de acordo com as seguintes categorias. Na verdade, isso aí ainda foi naquela aula, onde eu mostrei restrições de domínio, de chave primária, valores vazios, integridade de identidade, integridade referencial e integridade semântica. Tudo isso já foi falado lá no início de modelo relacional, mas aqui, enquanto a gente está trabalhando com SQL, o que a gente pode dizer é que a gente já viu também essas restrições na prática sendo implementadas, né? Restrição de domínio é quando você define o tipo de um atributo. Restrição de chave, primary key, que é chave primária, foreign key. Restrição de valores vazios, not null. Restrição de integridade de entidade, restrição de integridade referencial, restrição de integridade semântica e por aí vai, tá? Então, as restrições de domínio, a gente conversou também sobre isso, né? Como eu acabei de falar, são aquelas que definem os tipos dos campos, né, dos atributos, das classes, das relações, tá? Então, basicamente, como implementa essa restrição é definindo o tipo do campo, né, o tipo do atributo lá da coluna da minha relação, da minha tabela. Ainda na aula 9 a gente viu que quando a gente altera, quando a gente atualiza uma tupla que tem uma referência ou que tem uma restrição, né, que pode ser violada, a gente tem que, de alguma maneira, pensar o que fazer em cima daquela restrição. O que fazer com aquela tupla, com as tuplas que referenciam aquela relação. Há basicamente 4 mecanismos, 4 técnicas de como resolver isso. Se eu apagar uma tupla que é referenciada por outra, o que fazer? Eu devo proibir aquela exclusão? É o restrict.
Eu devo propagar aquela exclusão, que é o cascade. Eu devo definir como nula todo mundo que referencia aquela tupla, set nulo. Ou devo definir algum valor padrão para aquele que referencia, ou seja, set default. Esses 4 aqui a gente já tinha visto. Na teoria, a gente tinha visto, tá? Ou seja, o que é que a gente tinha visto? Era que quando uma tupla ela é referenciada de alguma maneira, né, ela precisa, quando é excluída ou atualizada, a gente precisa saber o que fazer com quem referencia ela. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, professor ministra disciplina no banco de dados. Vamos supor que a disciplina foi excluída do banco de dados. O professor se relaciona com a disciplina. O que fazer com o professor? Exclui também o professor, cascade? Proíbe essa exclusão, já que tem alguém referenciando a disciplina? Define a disciplina de professor como nula? Ou define algum valor padrão? Entendeu? Então são essas 4 ações que a gente define para referência. E essas ações a gente chama de ações engatilhadas. Ou seja, aquilo que a gente viu na teoria lá no início do curso, a gente agora vai ver na prática como é que implementa em SQL. Então eu tenho aqui uma tabela que a gente viu na aula passada. Uma tabela pessoa e uma tabela pedido. Essa tabela aqui poderia ser inclusive maior, mas porque só 2 colunas para ficar mais fácil. Isso aqui implementa um relacionamento 1 para muitos, né? 1 para muitos. Uma pessoa 1, fulano, tem um pedido. Só que o pedido 3, ele foi feito, uma pessoa 3, aqui, Beltrano, ela fez um pedido. Essa mesma pessoa fez outro pedido, pedido 2. Ou seja, um pedido pode ser feito, né? Uma pessoa pode fazer mais do que um pedido, tá? Então, a minha tabela pedido está aqui, ó. Create table, abre parênteses. Eu tenho 2 campos de pedido. Esse pedido aqui, essa coluna chamada pedido, é do tipo int e não pode ser nula. Certo? ID pessoa, int. Aí vem para cá. Quem é a chave primária dessa tabela? Pedido. Né? E o que é que ele está dizendo aqui? Constraint FK pedido. Isso aqui é uma sintaxe que eu mostrei. O que é que essa sintaxe aqui está fazendo? O que é que esse código aqui está fazendo? Constraint foreign key e de pessoa. Esquece essa parte de baixo. Ou melhor, esqueça não. Continua aqui. Foreign key de pessoa, referências, pessoa e ID. O que é isso aqui? Chave estrangeira é o ID de pessoa. Ou seja, na tabela pedido, esse camarada aqui é uma referência para isso aqui. Se for tiver uma chave estrangeira, tem que ter essas referências ali da outra tabela. Porque não tem mais referência. E isso, essa é uma sintaxe. Tem outras formas de fazer, porque aqui eu estou fazendo de forma explícita a nomeação da minha chave estrangeira. Que é aqui, ó. Aqui. Eu poderia fazer isso aqui dessa maneira, ó. Eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Create table pedido, certo? Pedido int continua, depois id pessoa int e poderia fazer como para mudar a sintaxe? Como é que eu poderia criar essa mesma chave estrangeira usando outra sintaxe? Dá de ontem isso. Aqui, ó. Referências. Poderia ser continuando aqui, tá? Estou aqui só porque não tem espaço. Referências. Vejam que eu não coloquei vírgula aqui, ó. Eu ainda estou me referindo a isso aqui. Referências o quê? Simplesmente pessoa. Aí tem que ter foreign key ali, a dizer que é chave estrangeira. Essa é uma sintaxe que pode ser dessa maneira. Tá? Eu até falei para vocês. ID pessoa, não, referência ID pessoa. Não precisa nesse caso, porque Já pegar também. ele já sabe que isso aqui é chave primária. Sim, já pegar como Se for chave primária, se não for, tem que fazer isso.
mas obviamente eu sei que é. Entendi. Entendeu? Beleza? Então a outra forma, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Aí. Beleza? O que você for ver é o que foi feito ali. Só que a diferença ali é o quê? É que eu dei um nome a essa restrição. Na prática, aqui vai ter um nome, a restrição também vai ter. Só que quem vai escolher é o SGBD, o nome. Ali foi você que escolheu. Beleza? No caso da organização é legal você escolher, né? Rapaz, eu escolho quando tem que ter um padrão de nome. Aquele ID pessoal. Porque tem como você consultar o nome que o SGBD escolheu. Ah, Entendeu? Aquele ID pessoal não tem que ter C# primário não, né? Essa sintaxe aí. Eu acho que eu prefiro também colocar. Ali não está colocado, mas é porque eu peguei o código lá quando eu estava falando de restrição de nulidade e não coloquei. Mas o ideal seria o quê? Pedido int primary key. Seria o correto, na verdade. Aí esse novo tem que ser depois do primary key. Não precisa ter. Por que não precisa ter? Ah, porque é chave primária, né? Toda primary key ela é not null e unit. Certo? Mas foi boa sacada. Pedido deveria ser primary key ali, né? Então, nesse caso aqui, o que acontece, o que deveria acontecer com o pedido de uma pessoa que foi excluída do banco de dados? Fulano foi excluído do banco de dados. Fulano foi excluído. Quais são os pedidos de fulano? Fulano só esse aqui, né? Pessoa é porque, como está ao contrário, a gente pensa que aqui é pessoa, né? Só fez um pedido. Pedido 4. O que deveria acontecer nesse caso? Vocês concordam que isso é uma decisão de negócio? Ou seja, uma decisão da organização? Tu tens uma empresa de celular. O que é que tu faria nessa situação? Uma pessoa lá, um cliente, Jackson, tem um pedido lá. Tu exclui o cliente. Aí vai ter que excluir o pedido. Então é uma decisão de negócio dele. Ele tem as razões para isso. Mas se você chegar numa clínica médica, talvez não seja melhor, não seja interessante. Por quê? Porque todo paciente tem direito a seu histórico, né? Por lei isso, histórico clínico. Então eu tenho que chegar lá, mesmo que eu não seja mais paciente da clínica, ir lá e pegar meu histórico. Certo? Então essa é a decisão de negócio. Mesmo pagando a pessoa vai ficar o histórico lá? Hã? Apagando a pessoa vai ficar o histórico da pessoa? Tem a lei, estou falando da parte médica, né? Eu sei que a lei define aí um prazo, é como na área da educação também. Foi o que aconteceu com minha esposa. Minha esposa estudou no colégio e ela nunca pegou o diploma dela de segundo grau. Fechou lá. Aí, o que acontece? A escola fechou. A escola não pode excluir os registros dela. É a mesma coisa na área de saúde. O hospital, quando fechar, tem um prazozinho que a lei determina, não sei quanto é, mas vamos supor 10 anos. Então, minha esposa teve que ir na Secretaria de Educação, lá de João Pessoa, lá estavam todos os históricos dela, entendeu? Mesmo a escola tudo fechada. Já ele não tem essa obrigação, porque E a nossa renda para baixar? Hã? Essa escola aqui fechou e trabalhava no estado na época. Aí lá era tudo digitalizado. Passei 4 dias digitalizando o documento que vai dar aí. E 4 dias doente no documento mal da sujeira, né? A poeira. Beleza? Então isso é uma decisão de negócio. O que deveria acontecer nesse caso? Né? Então o Yuri deu aí a sugestão dele. Excluir o pedido. Né? Foi a sugestão dele. Então, nós temos aí essa referência e a gente precisa refletir o que fazer neste caso. E é daí que entra aquelas 4 ações engatilhadas. Tá? Na verdade são 2 ações relacionadas com outras 4. Então, nós temos a operação de atualização ou de exclusão. Ou seja, se uma tupla for atualizada ou exclusa, né, ou excluída, o que deve ser feito? Deve ser feito, deve ser, quem referencia ela deve ser agora nula, quem referencia ela deve ser atualizada ou excluída, a depender do caso,
Quem referencia ela deve receber um valor default que eu tenho que ter definido antes. Quem referencia ela deve, caso ela tenha alguma referência, deve ser impedida essa atualização ou exclusão, ou nenhuma das ações. Né? São essas 5 ações engatilhadas a depender de um desses estados. Então, considere aí esses esquemas abaixo. Produto, onde eu tenho ID do produto como chave primária, nome e preço. Pedido, onde eu tenho ID pedido como chave primária, ID produto referencia produto e quantidade. Aí aqui está um exemplo de implementação de ação engatilhada. Mas antes disso, para ver se vocês estão com a ponta afiada, vamos fazer aqui o SQL dessas duas tabelas, desses dois esquemas. Vamos junto? Vamos lá. Como é que seria esse SQL? Produto. Create table. Create table o quê? Produto. Ele não diz o tipo aí, a gente pode definir junto, tá? Int, o quê? Isso. Depois, não tá nada, tá? Vamos botar decimal? Pode ser também float, mas vamos botar decimal? Decimal, o quê? Porque float reserva um espaço muito grande na memória, tá? Vamos botar como? Os parâmetros decimal. 10, 2. E mais alguma coisa? Não. Então, agora, create table. Dá para entender minha letra? Depois, pedido. Eu vou deixar agora para a gente fazer uma outra sintaxe de primary key. Não vou fazer essa para não repetir a mesma. Tá? Vamos lá. Vírgula. ID produto. ID produto, que é o quê? Int também, né? Porque botar int ou integer, dá certo, tá? A sintaxe permite. O quê? Se eu fizer isso aqui, dá certo? Tá certo também, tá? Também dá certo. Tá certo. Tanto um como o outro dá certo. Tá? Se eu fizer isso aqui, ó. ID produto. Também dá certo. Beleza? Mas depois, como é que eu boto a primary key? Tem mais alguma? Tem quantidade ainda. Então, vírgula. Vírgula. O que agora? Para botar a chave primária utilizando outra sintaxe. Quando é no final, na verdade é assim, ó. Primary key e o nome que der pedido. Dentro do parênteses, não É. Essa é a sintaxe utilizada quando a chave primária é composta. Nesse caso, poderia ser usar outra, já que a chave primária não é composta. Tá? Vamos lá. Aí agora, o que nós temos ali é o quê? Agora que eu percebi que ali eu tinha a criação da tabela pedida. O que nós temos ali é o quê? Eu estou dizendo o seguinte, ó, ID produto referencia a tabela produto como a gente fez ali, né? Agora, quando o produto for o quê?
que é que você tem que fazer? Restrição. Não permita. Certo? Ou seja, se tiver pedido de um produto e o produto for excluído, né? Restrinja. Exato. Tá? Então, restrict e cascade são os comandos mais utilizados, ou seja, proibir ou propagar. Cascade, lembra de cascata, propaga. Tá? No action é a opção padrão, ou seja, se um valor referenciado é modificado, ele mostra o erro. Tá? Ou seja, se ele diz o quê? Diz o quê? Você precisa tomar uma decisão do que você tem que fazer. Tá? Existem ainda as opções set null e set default, como eu falei. Set null modifica todos os valores referenciados para nulo e set default modifica os valores referenciados para um valor default que você tem que ter definido antes. Que valor é esse? Tá? Além das restrições que vimos nas aulas anteriores, há ainda as conhecidas como restrições de valores, que são aqueles de checagem de valores. Por exemplo, o cara vai entrar no sistema do Detran. Eu posso ter um check lá na idade do cara, se a idade dele é maior que 18 anos, para ele ser motorista. Né? Valor de default a gente já falou. A restrição de checagem de valores define quais valores têm permissão de serem inseridos em uma coluna, que eu acabei de falar do exemplo do Detran. A restrição de valores default define valores considerados padrões para colunas caso não sejam informados valores de entrada em tempo de inserção, que é o caso de valores default. Beleza até aqui, pessoal? Tá ok? Então, restrição check é utilizada para limitar o que pode ser inserido na tabela. Então, olha esse caso aqui. Dá uma olhadinha antes na tabela. Lembra sempre o que eu digo. O inglês de SQL é um inglês simples. Dá para você ler e entender. Percebe que ele segue um padrãozinho? Ou seja, depois do último atributo da tabela, da última coluna, eu posso colocar as restrições. A gente fez isso aqui, ó, em primary key. Ó. Eu não posso ter restrições no meio de um atributo e outro, a não ser que seja na linha daquele atributo antes da vírgula, beleza? Mas olha o que ele fez ali. Depois do último atributo, check. Ou seja, toda tupla que for inserida aqui, ele vai checar se a idade é maior que 18. Mas se for dois atributos com esse check aí, tem que botar... Bota um embaixo. Um abaixo do outro, pode ser na frente. Separado com vírgula. Certo? Aqui, ó, idade, check. Depois do atributo, colocando a checagem dele. Ou seja, eu posso colocar no final, como na primary key, especificando qual é, ou depois do atributo, tá? E a terceira sintaxe, definindo a constraint. O padrão sempre é o mesmo para restrições. Lembrando o que eu disse na aula passada, toda restrição tem um nome. Se você não colocar, quem vai colocar é quem? O SGBD. Beleza? Eu particularmente, como eu disse, eu nunca coloco. Tá? Só quando tem um padrão a ser estabelecido de nomes. Beleza? E a restrição default, olha só. Dá uma olhada nessa tabela. O que ela está dizendo aí? Porque a cidade tem que ser solidade. Na verdade, se eu inserir uma pessoa ali e não definir a cidade dela, veja que não tem altinus em cidade. Qual vai ser a cidade da pessoa? Solidade. Aí vamos fazer o que a gente fez na aula de ontem. Bora se adiantar? Bora fazer um insert aí. É só uma dúvida que eu tinha. Você colocou ali, como é que vai saber o nome? Nessa tabela você vê, como é que vai saber o nome de cada pessoa e preço? Você botou aí, criou a tabela. E os valores que vai acrescentar nela? Aqui é só criação de tabela. É só a criação, vai começar a inserir. Aí é por isso que eu acabei de falar, eu vou me adiantar, eu vou fazer os inserts, que isso é tema de próximas aulas. O que a gente está fazendo aqui é criar a estrutura de dados que vai compor, vai armazenar os dados, tá?
É como se fosse um reservatório, um repositório, inclusive esse termo é utilizado. Repositório. Então olha só, eu criei aquela tabela no meu SGBD. Agora eu vou inserir dado nela. Como é que eu insiro dado? Usando o comando que a gente não viu ainda. Insert. Tá? Que é lá no subconjunto DML que a gente vai ver isso. Então, insert. Tudo isso aí é DDL, no caso. Isso aqui é só DDL. A nossa aula é só de DDL. É porque restrições faz parte de DDL. Tá? Insert. Into. Aonde? Ó? Insira em. Aonde? Pessoa. Pessoa. Insira em pessoa o quê? Tem duas sintaxes. Eu vou usar a completa aqui para vocês verem que foi como eu fiz ontem também. Insira em pessoa o quê? Eu vou poder continuar aqui, mas eu vou continuar aqui embaixo. Tá? Então olha só, aí eu passo os parâmetros. ID. Último nome, primeiro nome, idade, cidade. Primeiro nome, vírgula, idade, certo? E não vou colocar cidade não, tá? Valos, ID, último nome, Moreno, primeiro nome, Bruno, idade 37. Certo? Inseri. Já tem um dado no meu banco de dados. Quando eu executei, inseriu. Agora eu vou inserir outro dado. Qual que é o nome não é entre aspas ali? Hã? O nome é entre aspas, o nome. Quando é baixar, tem que ser entre aspas simples. Certo? Pessoal, eu estou aqui fazendo a sintaxe completa para que vocês decorem. Eu poderia ser mais sucinto nisso tudo aqui. Beleza? Pessoa. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Insert into pessoa. Deixa eu só trocar aqui. Eu vou colocar o seguinte aqui. Jackson, diz aí teu sobrenome, teu último nome. Santos. Ramos. Tu tirou onde? Nessas... Oi, eu Porque assisti tu a assistiu a aula, né? Foi pra lá já. Eu assisti a aula. É Ramos. Essa foi boa. Rapaz, soledade só tem um patriarca, Presta atenção, Ramos. Eu assisti a aula, eu vi. O povo sai casando com os primos, né? É primo, irmão, filho. Nós gravamos um assassino. É assim, Jackson, né? Secado. Então, CK. É. CK. Depois é o que? Idade. Tua idade? 34. 34. Só tem duas também. Tem mais. Aí, insert into pessoa. Aí agora eu vou colocar assim, ó, para usar outra sintaxe. Certo? Uma sintaxe. Poxa, era aqui que era bom. Não, tá bom aqui. Insert into pessoa. Valos. Direto. 2. Moreno. Bruno. Depois é o quê? 27. Não tem cidade não. Não, mas ele quer dizer já botar depois a cidade. Ah. Quando não tem, vai passar o dado. Olha só. Quando eu quero inserir todos os valores que estão lá, eu não preciso especificar os parâmetros. Como aqui eu só queria inserir 3, aí eu especifiquei. O SQL, ele entende que quando eu não passo os parâmetros, é porque que se eu tirar um aqui, vai dar erro. Ele é intuitivo, né? Ele é intuitivo. Se você não diz quais são os parâmetros, ele entende que são todos. Então ele vai esperar que você mande todos. Beleza? Tá? Nesse caso aqui eu não fiz isso. Por quê? Porque eu não quero passar a cidade de Jackson. Tá? O mesmo poderia ser feito. Deixa eu ver aqui. Primeiro nome não é obrigatório. Então eu poderia fazer isso aqui também. Ele passou do slide sem querer, foi? Não, né? Porque eu bati no mouse ali. Vou inserir outro aqui. Insert. Into. Pessoa.
Mas vou ter que especificar, porque eu não quero inserir todos. Eu vou Quando quiser inserir todos, não precisa especificar não, que é só botar os valores dele já. Quando eu quiser inserir todos, sim. Só que se- Mas tem que usar o valos. se E tem que depois colocar. já exclui. Então, olha só. Eu vou colocar agora ID, que é obrigatório, not null. Vou colocar último nome, que é obrigatório, not null. Tá? E só. Só quero mandar esses dois. Aí, valos. Teu último nome. Lima. Aí ia dizer sangue nessa merda. Pronto. Fiz 3 inserções. Meu banco de dados agora tem 3 tuplas. 3 tuplas. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte. A gente vai agora avançar mais um pouco. Lá para DQL. Porque como está tudo interligado, não tem como eu só ficar ensinando Create Table. Eu tenho que ir caminhando em algumas partes de SQL Gostar da prática. para vocês entenderem, porque senão vocês vão ficar, beleza. Como ele mesmo perguntou, e essa é uma pergunta que sempre acontece. Professor, e os dados? Se tu ficar só estudando Create Table, tu vai dizer, rapaz, e os dados? Estão aonde? Só que botar como já dá É. pra gastar bravo, essa mesmo. Então, é por isso que eu gosto de apresentar os inserts. Agora vamos ver o que? DQL, Select. Bora. Eliane e Emanuel, eu vou fazer aqui, ver se vocês se levantam aí para ver, porque eu não quero desligar, tá? Então, olha só. Eu vou fazer um Select. Um Select em pessoa. Tá? Eu vou fazer aqui mesmo, melhor. Select. Eu quero selecionar tudo da tabela, tudo no que diz respeito à coluna. Eu quero retornar todas as colunas, tá? Asterisco. Mas se eu quisesse retornar só uma coluna ou duas, eu tenho que especificar o nome delas. Então, se eu quisesse selecionar o nome e a idade, nome, vírgula, idade. Oi? Nem parênteses não Você sabe. não. Posso botar, mas usualmente não se coloca, tá? Nome e idade. Normalmente parênteses é utilizado em que situação? Se tu quisesse fazer uma operação aritmética aqui, 3. Tá? E mesmo se eu não colocasse, não dá erro. Mas, vamos lá. Nome, idade, from, pessoa. Quando eu executo isso aqui, o que é que ele vai me retornar? Vai me retornar isso aqui, ó. Nome, idade, nome 1 é quem? Jackson. Na verdade, nome não existe isso aqui não. ID. Eu quero chamar Primeiro nome. ID e idade, tá bom? ID e idade, tá? ID. Então ID é 1, 2 e 3. Idade de 1 é 34. Idade de Bruno 37. E idade de 3 não tem. Então fica vazio. É nulo. Tá? E se eu quisesse retornar todas as colunas? Asterisco, from, pessoa. Aí ele ia retornar o quê? Aí ele ia retornar ID. Eu vou botar o nome, tá? Só para ficar menor. Prenome. Idade. E Intensidade, né? Tem que fazer Não, mas maior. você tá vendo no botou lá, não. Mas tem que botar, né? mas é por isso que eu estou mostrando tudo isso. Tem que Você vai ver botar. por quê. Obrigatoriamente. Vai sempre botar. Olha só. Como eu vou ter asterisco aqui, vai ter que retornar todas as colunas. Então eu vou colocar aqui, ó. Vai ser ID, o resultado da minha tabela. ID, o nome, o prenome, idade e cidade. Ou seja, o nome. É Ramos, é? Ramos. Ramos, Jackson, 34 e cidade. Não, Mas a Olha pra cá. Ah, padrão. Assim. Se o cara não inserir a cidade, então vai ser o quê? Soledade. Entendeu por que eu posso. Pra que eu posso usar isso? Quem vai ser o 2? Quer dizer que uma tabela, se ele não inserisse, tivesse default. Nesse caso aqui, porque eu especifiquei uma restrição de default. Tá? Moreno, Bruno, 37. Aqui vai ser o quê? João Pessoa.
3. 3 é quem? É Lima. Aqui é nulo, vazio. Aqui é vazio. E aqui é quem? Soledade. Entendeu, pessoal? Isso aqui é Se lindo, quiser né? selecionar só só o 2, a ID 2. Hã? Se quiser selecionar só o ID 2, tem como também. Tem, aí é onde entra o area, porque aí já é mais lá pra frente, mas vamos lá. Eu quero selecionar tudo do BES, do BES, ó. É a fome já de novo. Não fala. Selecione tudo from pessoa, where. Por exemplo, eu quero, bicho, pegar todos os dados do cara que tem ID igual a 2. Aí ele, lançou esse cara aqui. Certo? E aqui o cara pode brincar. Por exemplo, eu quero que você selecione tudo, todo mundo de pessoa, onde cidade igual a Soledade. Aí ele retornar quem? Jackson e nesse caso não é Yuri, é só Lima. Certo? Então, a restrição default também pode ser utilizada para inserir valores do próprio sistema. Tá? Por exemplo, isso aqui é muito comum em tabela de auditoria. Essa SQL, todo dado que foi inserido em pedido, certo? Quando for omitido a data do pedido, o que é que ele vai fazer? O que é que vocês acham que getDate é uma função do SGBD que pega a data atual. Certo? Então existem funções. Olha só, gente, quando você. A gente falou sobre isso, inclusive, no início da disciplina. Quando você teve a definição do modelo relacional. Oi? Então, olha só, quando você teve aí a definição do modelo relacional, o modelo relacional está aqui. Ele é uma evolução de dois modelos, quem é que lembra? Lógico que eu fiz. Não, hierárquico, e aí já é outra coisa, você ligou a um conceito diferente. Hierárquico. Isso aqui foi uma passada rápida que a gente viu lá no início da aula. E em rede. Quando a teoria de banco de dados começou a ser desenvolvida, né? Por exemplo, você deu um ótimo exemplo. Trabalhava na Secretaria de Educação daqui, né? Na escola. Então pronto, olha só. Ele trabalhava numa escola onde todos os dados lá de alunos eram armazenados como? Papel. Isso não é uma realidade distante. Isso faz quantos anos? Em 2012. 2012. Tem escola, tem médico que hoje, médico antigo, prefere trabalhar ainda com registro no papel. Tem um hospital, tem lá em Bananeiras. Tem um hospital que tem lá, que a gente já foi lá e no papel. Algumas coisas, obviamente. Né? Tá aqui, no papel. Eu tenho um médico, o médico da minha esposa, um médico dela específico, né? Ele é um médico muito bom, antigão. Você vai de consultório, é engraçado dele. Papel, a secretária está lá escrevendo tudo no papel. Eu disse, rapaz, como é que pode, né, bicho? Mas tem gente que prefere. Tem risco de ser mais organizado? Tem. Tem risco de ter mais inconsistência? Tem. Redundância de dados? Tem. Tudo aquilo que a gente está trabalhando no curso todinho. Minha esposa chega no médico, eu mudei meu telefone, lá vai a mulher. Faço como? Nossa, o ativo muda. A atualização de dados, como é que é? Essas fichas dos pacientes estão armazenadas aonde? No fichário. Que por sua vez estão armazenados aonde? Os fichários. Provavelmente divididos em ordem alfabética. Em armário. Então todos esses conceitos eles são replicados na teoria de banco de dados. Então quando os sistemas digitais, os sistemas de informação começaram a ser desenvolvidos, os caras pegaram todas essas ideias do mundo real, é como a gente trabalha.
A gente está ensinando programação, a gente está no objeto. A gente pega o conceito do modelo aluno. Modelo aqui, aluno. Vocês fazem isso com o modelo de relacionamento. Professor, o modelo aqui ó, é uma entidade que tem tais e tais atributos. Então os caras fizeram isso, pegaram o conceito do mundo físico e jogaram no mundo virtual. Beleza, por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso não começou bonitinho agora como a gente está vendo não, com tabelinha não. Começou o quê? Os caras, peraí, a primeira pessoa que teve essa ideia, na verdade foi a IBM, sabe qual é a IBM empresa, né? Os caras pararam e disseram, rapaz, bicho, como é que a gente pode fazer isso? Ó, existe uma forma de fazer isso. A gente pode pensar que, a gente percebeu que os dados, professor, se relaciona com disciplina, que por sua vez se relaciona com aluno. Eita, que também se relaciona com professor. Opa, peraí, tudinho aqui se relaciona com a escola. Então os caras criaram um modelo e chamaram isso de rede. Modelo em rede. Todo mundo se relacionando, uma bagunça. Certo? Mas era melhor do que papel, do que fichário. Aí eles evoluíram esse modelo e chegaram no modelo hierárquico. Perceberam que existia uma hierarquia entre os conceitos. Professor era um funcionário de escola, assim como pedagogo era um funcionário de escola, mas pedagogo não é professor, e ambos são uma pessoa que também pode ser um aluno. Então eles perceberam uma certa hierarquia nos conceitos. Você está me acompanhando? Por que eu estou dizendo isso? Porque chegou um momento que evoluiu para relacional, e é daí que entra esse SQL. Os caras criaram toda essa abordagem de armazenamento de dados. Aí disseram, rapaz, beleza, agora como recuperar esses dados? A tiazinha lá da Secretaria de Educação, por exemplo, quando ela quer a nota de um aluno, ela vai, pega um fichário, vai lá, letra I, peguei aqui, está aqui, aluno com a letra I, letra B, está aqui, aluno com a letra B. Isso é um mecanismo de recuperação de dados. Concorda comigo? Ela está lá fazendo. Alguém liga para ela, ó, eu quero saber se meu boletim está aí. Ela vai lá no fichário, está recuperando dados. Ó, mudei meu telefone, ela está fazendo o quê? Está fazendo alteração de dados. Quer ou não, é uma linguagem que ela está usando, que é uma linguagem corporal, fazendo esse mecanismo. Né? Então os caras fizeram, rapaz, a gente precisa ter uma linguagem de programação para isso. E criaram o quê? SQL. Tudo isso para contar a história do SQL, que é? É uma vida útil um banco de dados? Não. Determinado. Por isso que ele fala que é uma característica que são os dados serem persistidos. Persistir é, ligou o computador, está lá, a não ser que queima a cadeia. Entendeu? Então, beleza, vamos lá. Eu estou falando tudo isso por causa disso aqui, ó, só para vocês entenderem a origem disso aqui. Tudo isso, esse apanhado histórico é só sobre isso. Vamos lá. SQL, aí vamos pensar aí. Quais são as grandes empresas de banco de dados? Oracle, Firebase, que é aberto, IBM também, enfim, vários. Aí a Oracle cria a linguagem SQL dela. Aí a IBM cria dela. Aí começou a ficar um negócio sem padrão. Então, tu cria o teu padrão aí SQL, tu cria o teu. Beleza, mas vocês vão vender os sistemas de vocês para clientes que muitas vezes vão ter as duas soluções. Aí o que os caras fizeram? Não, peraí. Vamos criar um padrão único. Tem vários SQLs. Aí eu até já falei isso para vocês. Ó, o padrão mais utilizado é SQL ANSI ISO 99. Porque ANSI e ISO são duas organizações de padrões. ANSI ISO e ISO. ISO 9001, já viu isso? Não tem esse negócio de ISO? A empresa tal é credenciada com ISO tal. Porque essas empresas aqui, essas organizações na verdade, são organizações que definem padrões de qualidade. Então a tua empresa, tu pode contratar essa organização ISO para certificar que teu atendimento lá na tua empresa é um atendimento de qualidade. Aí tu vai pagar por isso, claro. Né? Eles vão ver lá se você tem um atendimento que segue um processo correto, se tem, enfim, algumas métricas lá dele. Passando no teste, você paga antes. Passando no teste, aí eles lhe dão o selo de qualidade ISO 9000 e tanto. Aí tu pode usar lá como logomarcazinho, usar o selo, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas organizações decidiram criar um SQL puro, padrão, onde vai pegar em todos os SGBD. Por quê? Porque isso vai facilitar a comercialização de banco de dados.
Aí, o que é que tudo isso tem a ver com getDate? Porque essa aqui é uma função que, na verdade, ela não é do SQL puro. Isso aqui é do SGBD. Você pode pegar o MySQL, rodar, vai executar, beleza. Mas pode ser que pegue PostgreSQL, essa aqui na verdade roda no PostgreSQL e não funciona no outro. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque isso é uma função do SGBD. Mas o SQL padrão, os comandos que a gente tem visto aqui, roda em qualquer um. Tá? Mas tem função do Oracle que não funciona. Não. Tem umas que até se sobrepõem. Tá? Tem umas que até se sobrepõem. Enfim, vamos lá. Que horas são? Então, bora finalizar agora com alguns avisos e projeto final. Projeto final. O produto tá sumido. Hã? O suco de pau tá sumido, não veio ninguém. Eu acho que alguém desistiu. Então, olha só. Olha só. Primeiro, ao menos um componente do grupo tem que ter o PostgreSQL. Eu vou permitir até outro, mais que eles quiserem, instalado na máquina. Tá? Aqueles que não conseguirem instalar ou não quiserem fazer, podem utilizar o SQLite Online, ferramentazinha online que permite que você trabalhe com SQL. Então, vocês devem utilizar os comandos aprendidos nas últimas aulas para criar o banco de dados do projeto final. Tá? Ou seja, vocês vão usar tudo de Create Table agora. Implementar as restrições já nesses Create Table. Tá? E essas restrições têm que estar de acordo com o quê? Com o modelo relacional que vocês já desenvolveram. E tem que pensar em quê? Nas ações engatilhadas. Pessoal, isso aqui não é um negócio que você faz em um dia, não. Tá? Então vocês têm que realmente estar trabalhando nisso aí. Tem que ser um trabalho de forma contínua. Beleza? Então esse tempo aí que restou nossa aula, vocês podem ficar aí disponíveis para fazer isso, tá?